Boa noite. Boa noite, meu irmão. Como é que você está, minha irmã? Estou bem, graças a Deus. E você, como é que está? Estou bem, graças a Deus. Eu tive um probleminha técnico aqui com a extensão que estava conectada, mas graças a Deus deu tempo de resolver. Que bom, maravilha. Graças a Deus. Pessoal, vão chegando e a gente vai esperar um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai chegando, não é isso? Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nossa irmã Márcia, aqui no Nova Luz. A escola Professor Hipólito Leon. O som está perfeito aí, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente bem? Dê um ok aí para a gente ver aqui como é que está. O meu, eu estou ouvindo Niédia muito bem. Hein? Graças a Deus. Agora melhorou aqui a imagem, que eu já estou ajeitando aqui o telefone, mas se Deus quiser dá certo. Dá sim. Bom, como foi programado, você vai falar sobre a missão do homem inteligente sobre a Terra, não é isso? Isso. A gente vai Principalmente. Pode falar, meu irmão. Principalmente que a gente está em problema, assim, no período de política, né? A gente vê muita inteligência nessa época. Justamente. Você foi bem no foco, que também iremos nos ater hoje, pois, infelizmente, o respeito nesse momento, ele é um dos alarmantes que nós podemos perceber. Então, eu achei bem interessante debater essa temática, por isso também, não deixando de lado a importância do tema também, né? Isso, exatamente. Então, Neide, a gente faz a prece. Você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Eu preparei a prece final, já ia lhe pedir para fazer as honras com a prece inicial. Então, eu vou fazer. Flávia, seja bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Flávia. Quem preferir fechar os olhos, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui, Senhor de infinita bondade, mais uma vez, para divulgar a mensagem renovadora do Evangelho. O Evangelho que nos conforta, que nos orienta, que nos liberta. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado pela família espírita, pela família consanguínea. Obrigado por esta doutrina maravilhosa, Senhor, que nos ajuda a entender a vida. Abençoe, Jesus, de infinita bondade, nossos irmãos, toda a humanidade. Em especial, nós te pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos que estão passando por processo obsessivo muito forte, por aqueles irmãos que tiraram a sua própria vida no desespero dos problemas, e por toda a humanidade, Senhor, nós te pedimos, e por nós mesmos, que a gente possa continuar firme e forte, divulgando a tua mensagem renovadora. Que a paz esteja em nossos corações e que a nossa irmã Niédia possa desenvolver a sua mensagem com muita sabedoria para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Antes de iniciar a nossa temática em si, eu acho muito importante fazermos uma pequena consideração em relação ao mês, o qual estamos vivenciando a valorização da vida. E é muito importante ressaltar a importância da vida de cada um. Mesmo que você esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade, mesmo que o contexto não seja tão bom quanto você queria, que suas expectativas
não estejam sendo totalmente de acordo com o que você esperava, mesmo assim, a vida continua, existem 1 milhão de possibilidades, um leque de escolhas, então não é tirando a própria vida, não é ceifando o que Deus permitiu você vivenciar, que você obterá algum sucesso. E tendo sempre a certeza que uma sociedade onde o bem sempre há de prevalecer, embora muitas pessoas não acreditem, você nunca estará sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos, mesmo quando a solidão fale mais alto. Mesmo assim, existirá alguém disposto a lhe estender a mão. Então, é muito importante ressaltar essa importância, bem redundante mesmo, da É vida verdade. e de valorizar aquilo de mais precioso que a gente tem. Eu vou começar aqui contextualizando de modo geral a missão do homem inteligente sobre a Terra. E eu gosto sempre de me ater à questão da nossa velha semântica, que ela remete à significação e contextualização das palavras. Então, num contexto mais amplo, o que seria uma missão? Na realidade, uma missão seria uma incumbência, uma tarefa, algo que a gente fica encarregado de fazer, de cumprir. Isso é de conhecimento de todos, creio eu. O homem, nesse contexto, não vai ser apenas um ser individual, e sim vai remeter a todo esse leque de indivíduos que são dotados de inteligência. Então, no contexto geral, não é uma pessoa nem duas, somos nós todos. E a inteligência nada mais seria do que a faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. E a partir dessa palavra inteligência, nós podemos nos ater a significações diferentes. Partindo dessa definição de inteligência, podemos refletir se inteligente mesmo é somente aquele que obtém boas notas, aqueles que têm um conhecimento avantajado em disciplinas escolares, que é o que a gente mais escuta nas salas de aulas no contexto escolar, principalmente quando existe até no trabalho, fulano é mais inteligente do que ciclano. Então a gente se atém a isso. Será que realmente inteligência é apenas essa capacidade que o homem tem de conhecer algo? E será que essa inteligência verdadeiramente nos faz ser alguém melhor? Nos faz ser alguém bom? Nos faz obter êxito naquilo que a gente faz? Então, a gente remete também a essa diferenciação de inteligência. Até que ponto essa inteligência ela vai nos tornar aquilo que realmente chamamos de bom. Então, pesquisas, estudos afirmam que nem sempre aqueles melhores estudantes com as notas mais altas, com os QIs mais altos, eles vão obter êxito em suas profissões. Então, a que se deve esse fato? Então, nós podemos citar N fatores, e sempre relacionando a inteligência e suas particularidades no que é bom. Então, quando se aprende algo, você, com certeza, é um ser inteligente. Mas também podemos ressaltar aqui a importância da inteligência emocional. A capacidade que você tem de administrar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que lhe cerca, mas principalmente tudo aquilo que você ouve e no qual você está introduzido. Então, é só essa contextualização básica para a gente entender essas terminologias que vão ser o contexto do nosso debate de hoje. Muito bom. Quer fazer alguma
Alguma Pode, pontuação com relação a isso, irmão? Sinta-se à vontade também. pode ficar à vontade, minha irmã. Pode ficar à vontade. Pode desenvolver a sua palestra, tranquilo. Certo. Eu adoro esses debates, mas também é bom ouvir que é sempre um acréscimo às informações. Então, vamos aqui começar. Missão do Homem Inteligente sobre a Terra, Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não sejais orgulhosos pelo que sabeis, pois esse saber tem marcos bem limitados no mundo que habitais. Ainda que sejais uma das sumidades inteligentes deste globo, vós não tendes nenhum direito de se envaidecer por isso. Se Deus, em seus propósitos, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque Ele quer que fazeis dela uso para o bem de todos, pois essa é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A pá que o jardineiro põe às mãos de seu empregado não lhe mostra que deve cavar. E que dirieis se esse empregado, em vez de trabalhar, erguesse a pá para bater no seu mestre? Vós direis que é terrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não serei o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Não está erguendo ele contra seu mestre a pá que lhe foi dada para abrir o caminho? Teria ele direito ao salário prometido e não merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Ele o saberá, não tendes dúvida, e arrastará existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele que lhe deu tudo. É bem importante ressaltar que essa parte do Evangelho, ela faz parte do contexto das bem-aventuranças. Então, nós temos que ter consciência, nesse contexto, do livre-arbítrio. E como eu já citei a questão da inteligência, até que ponto essa inteligência é usada de modo coerente, de modo que nos traga algo bom, retorno benéfico, e em que ponto ela se transforma em orgulho, em vaidade, em empoderamento. E apenas nisso. Não dizendo que seja algo ruim você ter orgulho da inteligência que você tem, mas aqui o contexto é de saber utilizá-la. Nós somos dotados de inteligência desde o dia em que nascemos. Então, uns se mostram saber conduzir determinadas atividades, já outros nem tanto. Mas isso não quer dizer que porque ele não saiba fazer algo bom com relação a uma coisa, ele seja ruim em tudo. Nós sejamos ruins em tudo. Esse ruim só remete à questão de você não ter o domínio de algo. Então, aqui fala sobre a questão de você não se envaidecer sobre aquilo que você conhece, visto que cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, esses pontos positivos e negativos, eles se referem a como você conduz, visto que cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Aqui cada um conduz essa forma de inteligência. Então, Deus nos dá a oportunidade a todo momento de escolhas. Então, nós devemos entender que Ele nos dá as escolhas, Ele nos mostra os pontos. E também encontramos em nossa jornada pessoas que nos cercam e que nos dão o apoio com relação a isso. Então, quando a gente consegue entender esse contexto, consegue desenvolver a nossa inteligência,
A gente entende que fazer o bem deve ponderar, deve ser o nosso ponto de partida. E não é aquele bem que a gente tem da necessidade do retorno, mas aquele fazer o bem sem olhar a quem. Eu sempre utilizo essas terminologias, porque tem gente que faz o bem sempre observando o caráter, a índole. Eu sempre tive uma mania, eu sempre gosto de contextualizar as coisas com histórias já vivenciadas. Eu acho que todo mundo aqui já viu aquele pessoal que passa pedindo de porta em porta. E eu sempre, Marcos, ficava doente quando alguém passava com aquelas lamentações, com aquele choro, e eu não dava alguma coisa. O pessoal dizia, não dê porque é falcatrua, é enganando. Mas e? A culpa não é minha, o fardo não é meu. A minha obrigação, enquanto ser dotado de inteligência e sabendo utilizar essa inteligência para o bem, é fazer o bem, independente de e para quem seja. Não é problema meu se o outro não faz uso de sua inteligência assim como eu. Então, eu tenho que entender que eu tenho que dar aquilo que eu tenho. E o outro vai receber aquilo à medida que ele também tem. Então, nesse contexto, a forma de inteligência, ela deve nos levar a Deus. Então, o que seria esse levar a Deus? Não pense que é depois da morte, não, viu, gente? Nós estamos contextualizando esse levar a Deus, aquele coração humilde, sereno, que realmente faz aquilo que é de acordo com a conduta e com os preceitos que por ele foi ensinado. Tenho certeza que quando Jesus curava, Jesus não olhava quem ele estava curando. Ele não discernia se era um pobre, se era um rico. Pelo contrário, ele fazia justamente o uso desse fazer o bem sem olhar a quem. Principalmente fazer o bem a quem vos faz o mal. Será que esse mal realmente chega a quem é bom? Sem dúvida, sim. Mas chega de uma maneira menos dolorosa. Porque enquanto eu estiver no caminho do bem, o bem sempre prevalecerá na vida de quem o faz. Então, gente, todo instrumento que a gente utiliza para o bem, ele não vem com manual de instruções. Toda bondade que a gente vai fazer, ela não vem com uma indicação como nos móveis que a gente usa, que diz como montar. Não vem com um manual. Justamente devido a essa questão do livre-arbítrio. E aqui é contextualizado a questão da pá do jardineiro. Tanto ele pode, quando ele diz que a pá do jardineiro, que o jardineiro põe as mãos, não lhe deve ensinar que é para cavar, ela não vem instruindo isso. Então, por que contextualiza desse modo? Cavar ou levantar a pá para quem o fez. É justamente isso, gente. A todos nós, diariamente, são dados instrumentos, são dadas as condições para que possamos conduzir esse bem. Mas quem vai denotar e dar a significação a isso somos nós. Tudo o que vemos possui um significado, porque tudo que já é construído, que já foi inventado, ele vai possuir um significado. Assim como as informações que a gente recebe também. Mas a significação somos cada um de nós quem damos. Então, a questão de você cavar com a pá que foi dita no Evangelho e você levantar a pá para quem o fez, então é justamente isso. É quando essa inteligência, ela não é usada para o bem, e sim ela se torna um modo de você demonstrar o seu orgulho. A sua limitação falou mais alto.
Isso é incomum? Não. Muitas vezes, nós não nos perdemos, mas sim nos equivocamos com relação às nossas escolhas. Quem nunca? Quem nunca fez algo buscando sua própria felicidade e depois percebeu que não era algo esperado, não era como desejou, não era como criou. Então, não é errado você buscar a sua felicidade, mas é errado você tomar sua inteligência e fazer mau uso dela. Quando você sobrepõe o seu querer em cima daquilo que é certo, você fez mau uso da sua inteligência. Tudo tem uma escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu acho bem interessante que tudo as pessoas gostam muito de buscar desculpas. Uma vez uma aluna minha olhou para mim e disse: professora, você acredita em destino? Eu disse: meu amor, destino hoje para mim é aquele ser que você busca culpar pelas más escolhas que você fez. Quando você vê que não deu certo, é o destino, eu tinha que passar por isso. Mas você esquece que lá atrás não tinha um ser chamado destino lhe empurrando para fazer aquela mal escolha, para fazer o mal. Não tinha aquele ser chamado destino quando você fez uma escolha e você esqueceu de pensar no seu irmão. Quando você esqueceu de um dos valores mais importantes da sociedade, que é a empatia. Então não existia o destino quando você deixou de ser bom naquele momento. Eu sei que ser bom não é ser besta. Eu aprendi isso com meu irmão Salvino. E, infelizmente, eu passei um bom tempo da minha vida pensando que ser besta era bom também. Só que hoje eu entendo, em um contexto verdadeiramente amplo, que ser bom é ser capaz de entender o seu irmão. Mas antes de ser bom para o próximo, você tem que ser bom para si. É igual à lei do amor. Como é que você vai amar o seu irmão se você não se ama? Então, aí a gente já contextualiza com relação ao Setembro Amarelo. A gente passa a maior parte do tempo, a gente se doa aos outros. A gente se doa tanto, muitas vezes, que esquece de si. Mas e até que ponto esse doar ao outro e esquecer de si vai fazer com que o outro valorize aquilo que eu fiz? Se eu não fui capaz de fazer por mim, será que o outro será capaz de fazer por mim? Então entendamos que a missão do homem de bem, do homem inteligente, é ele saber usar a inteligência para o bem, independente daquilo que se vem de retorno, mas tendo sempre a certeza que se você está no bem, o bem lhe retorna de qualquer modo. Então, será que o bem que eu faço, às vezes o mal que me vem, é merecimento? Tem gente que às vezes... Quanto a essa sua colocação, meu irmão, certa vez, doutor Beto, aqui de Pombal, ele costuma fazer seminário nos outros países. E certa vez, na saída, na ponte aérea, quem aparece para ele é a equipe de irmãos que os acompanham, sabe? Sim. E um deles disse: olha, quando vai no caminho do bem, nada que acontece de ruim é para o mal. O que acontece de ruim para a pessoa não é para o mal, é porque você tem condições de enfrentar e de superar aquele mal que acontece na sua vida. Isso mesmo, meu irmão.
É justamente isso. Você está conseguindo se conectar diretamente aos meus pensamentos. É justamente Afinidade. isso. E interessante, meus irmãos, é que quando estamos no bem, aquilo que vem até nós de mal é uma fagulha de todo um incêndio. Sabe por quê? Porque apesar de termos que enfrentar, hoje nós temos que ter em mente que aquilo que nos vem de mal, na realidade, não é o mal, como Marcos disse. É tudo uma questão de você, é uma provação. Por que muitas pessoas utilizam essa palavra provação, mas entendem de maneira errada? Essa provação, na realidade, nada mais é do que pequenos momentos que você vai ter que enfrentar determinadas situações para que você consiga ultrapassar algumas emoções que não foram curadas, algumas situações não superadas, e justamente isso. Quando você consegue enfrentar e ter resultados positivos, aquela provação não, mas aquele momento que lhe foi permitido para poder testar aquilo que você ainda não conseguiu evoluir em si, aqueles momentos se repetem até você conseguir êxito. Então é como uma lição de casa. Você pode retardar fazer a sua lição, mas um dia ela volta de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque nossas emoções, elas estão totalmente condicionadas às nossas doenças corporais. Então, o nosso espírito, ele grita muitas vezes por mudança. E é justamente isso que estamos podendo ter nesse momento no qual ainda estamos em casa, que não estamos tendo contato com todo mundo, que ainda não estamos naquela correria de sair de casa. Então, nós estamos podendo olhar para si e ver onde é que está esse homem inteligente, onde é que está esse ser dotado de conhecimento, onde é que está? Será que já conseguimos obter êxito em algumas missões na qual fomos inseridos? Será que conseguimos desenvolver nossas aptidões sentimentais? Será que conseguimos desenvolver a nossa inteligência emocional? Porque você ser inteligente, ter conhecimento de mundo, ter conhecimento sobre qualquer temática, mas você não saber administrar a opinião negativa que o outro tem de você, infelizmente, meus irmãos, vocês ainda estão distantes da verdade, ainda estamos distantes da verdadeira inteligência. Por quê? Porque você ter conhecimento é um quesito. E saber administrar tudo que o cerca, tudo que nos cerca é outra inteligência que vai exigir mais trabalho árduo e é uma tarefa diária e constante, que exige também, além de nossa determinação, a nossa coerência e credibilidade em si para poder obter êxito. Dando continuidade aqui à leitura do Evangelho, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas desde que se faça um bom emprego dela. Se todos os homens que a possuem dela se servissem segundo as visões de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria fácil. Essa parte ela é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes é justamente aquilo que Marcos disse sobre a questão do mal que muitas vezes chega até nós. Até o mal que nos vem é uma prova de bondade. Se soubermos administrar aquele mal que chegou até nós e também aquilo que damos em contrapartida.
Se estamos inseridos em determinadas situações e ao invés de aceitar, de entregar a Deus e confiar que tudo dará certo e a gente se revoltar, fazer justamente o oposto daquilo do que significa bondade, nós não estamos fazendo um emprego coerente do que é bom. Por quê? Se aquilo chegou até nós, é porque de uma forma ou de outra deveria chegar. Então, tudo é embasado nas escolhas que a gente faz. Mais uma vez afirmo. Você, quando acorda, você tem duas opções. Você tem a opção de levantar de bom humor ou de mau humor. Não aconteceu nada naquele dia a você. Então, você levantou já de mau humor, atraindo tudo que é de ruim na face da terra. Porque, infelizmente, tem gente que já acorda com o pé esquerdo, como a gente fala. Tem gente que acorda com o pé esquerdo todos os dias. Mas por que será? Porque ainda não aprendemos a controlar nossas emoções e entender que o bom sempre vai ser bom. E de uma forma ou de outra, tudo dará certo. Não adianta a gente apressar e sofrer do mal chamado ansiedade, que infelizmente ela nos cerca diariamente, esperando com ânsia no futuro e esquecendo de fazer o que a gente tem a oportunidade de fazer hoje. Se tem gente que diz assim, eu não faço caridade porque eu não tenho com o que fazer. Ah, mas fulano ganha 5.000 e não faz caridade. Por que é que eu que ganho um salário tenho que fazer caridade? Se a gente for esperar ficar rico para ser bom, a gente não vai ser rico nunca. Não é todo dia que se ganha na Mega Sena, que é uma tarefa quase impossível. Então, minha gente, para fazer o bem, para ser bom, você não precisa ganhar milhões, você não precisa ganhar casas em dinheiro. Uma palavra, um ombro, um conselho. Se alguém passa na sua porta, hoje eu entendo isso, que se alguém passa na sua porta e você não tem o que dar, faça uma prece. Deseje que o seu irmão consiga aquilo que ele está pedindo. Então, eleve seu coração e sua energia de bondade para que ela chegue até aquele necessitado. Então, isso também é uma forma de bondade. Você soube usar aquele instrumento que Deus lhe deu. Então, o pensamento é livre e é gratuito. A prece, se soubéssemos o poder que a prece tem para nos possibilitar ser bom, nós teríamos uma noção básica de que a prece, a oração, ela move montanhas. Então, aqui no Evangelho faz referência à inteligência que é rica em méritos para o futuro. É justamente essa bondade que nós fazemos hoje. Então, a nossa colheita não é com relação a quem a gente foi bom, com quem a gente partilhou aquilo que a gente tinha, seja quaisquer que seja esse compartilhamento, porque, como eu já disse, não é doando apenas dinheiro, um alimento que serve para o corpo, que você vai exercitar o poder da bondade, da doação. Uma oração, uma prece também é. Então, esses méritos, eles não são colhidos amanhã. Eu faço bem hoje, eu já quero o retorno amanhã. Só se você fizer o bem a uma pessoa rica ou alguém que vai lhe pagar depois. E eu nunca vi essa bondade lhe engrandecer aos olhos do Pai. O tipo de bondade que você faz, esperando o retorno, não lhe engrandece.
tampouco aquela bondade que você faz para aparecer. Esse bem que você faz, esperando retorno, esperando pagamento, esperando reconhecimento, isso não é bem de verdade. Isso é o seu orgulho, o seu desejo de aparecer, o seu desejo de se envaidecer. E isso acaba sendo a perdição do ser humano. Então, quando você faz o bem sem esperar o retorno, sem esperar que aquilo lhe retorne, você pode ter certeza. E eu sempre gosto de contextualizar com a frase que Madre Teresa sempre costumava dizer: nunca entre você e os outros, mas sempre entre você e Deus. O outro não precisa saber do irmão necessitado que você ajudou. Por quê? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa fazendo bem, postando em redes sociais que deu uma cesta básica a fulano, cicrano e beltrano? Já parou para fazer uso da empatia e saber se aquela pessoa realmente está bem em aparecer em você, fazer sua figura se envaidecer diante das outras através do sofrimento do outro? Será que isso é bem de verdade? Será essa bondade, essa empatia pelo próximo que Deus nos deixou? Será esse um instrumento que deve ser utilizado para o bem? Será que esse instrumento está sendo utilizado de forma coerente? Nós temos que pensar nesses contextos no qual a gente está inserido e fazendo uso apropriado da palavra perdição. Nós estamos em um período de campanha eleitoral, que é a eleição mais conturbada que os municípios são inseridos, que é a famosa eleição para prefeito e vereador, que principalmente nas cidades pequenas, é importante contextualizar isso, que nas cidades grandes você vê um prefeito a quilômetros de distância. Então não existe tanto essa algazarra, esse movimento em particular, devido ao contato. Você não tem um contato direto com aqueles que estão no poder. Então, nas cidades pequenas, nós estamos inseridos em um momento preocupante, onde o falatório e as palavras, elas se perdem, são descontextualizadas. A nossa empatia, ela se torna, como é que eu posso utilizar? Algo grotesco. Porque, infelizmente, nós esquecemos que a eleição, ela dura 120 dias, 150, e depois disso, esse período eleitoral passou. Então, tem família que se intriga, para de se falar. Tem conhecido que a gente cria aquele famoso ranço devido a questões até das redes sociais, porque, infelizmente, o que a gente escuta é terminologias como, palavras como babão, músicas obscenas a quem escuta muitas vezes, porque, minha gente, não há necessidade. Não há necessidade de eu entender o porquê da escolha de cada um. Eu tenho a obrigação de respeitar. Isso é fazer o bem ao próximo. É entender que eu sou dotado de inteligência, mas que o outro também é. Independente do modo com o qual aquela inteligência se manifeste, o outro também tem o direito de utilizá-la para o bem de si. Não esquecendo que o bem de si também pode ser o mal do próximo. Mas utilizar essa inteligência pensando naquilo que é bom. Então, isso contextualiza
utilizar a nossa inteligência e deixar prevalecer em nós o homem de bem que existe em cada um de nós. Porque a inteligência e os instrumentos não foram tirados de nós agora, não. Então, por que é que eu tenho que brigar, discutir com o meu irmão e me afastar dele só porque ele apoia fulano, cicrano ou beltrano? Ele tem os motivos dele, assim como eu tenho os meus. Então, eu não posso tirar do outro o poder que lhe é dado. Eu não posso tirar do outro o direito que é dado. Porque, assim como eu tenho o direito de achar que algo é bom para mim e para os outros, o outro também tem o direito de achar que algo é bom para ele e para mim também. Então, as visões mudam de acordo com o contexto no qual nós estamos inseridos. E muitas vezes, isso não significa que eu estou levantando a pá para minha mãe, nem para o meu pai, se eu estou votando contra ele, não. Eu só tenho ideias diferentes da deles. Então, eu só tenho momentos em que nós discordamos. Isso é do ser humano. Então, o respeito nesse momento, a empatia deve prevalecer. Justamente, a escola Professor Hipólito diz que isso se chama respeito. Justamente, entender que o outro tem o direito de escolher, assim como eu tenho. Isso é o que deve prevalecer. Então, nós não devemos abusar das nossas inteligências e utilizar esse momento como uma desculpa para a gente fazer aquilo que a gente nem sonhava em fazer. Então, esse não é o momento, porque nós estamos decidindo o que durará durante 4 anos, o que estará à frente das nossas escolhas enquanto cidadãos conscientes durante 4 anos. Então, que se não prevalecer a questão da empatia, pelo menos que prevaleça o respeito às diferenças de escolha. E isso é o que temos por base. Creio eu que aí, né, Marcos, também, por ser uma cidade pequena, está nesse contexto também de movimentações, de quebra de isolamento social, que realmente tem gente que você ir para um lugar movimentado de máscara é uma coisa, e você ir sem máscara é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque, mesmo que algumas pesquisas afirmem que a máscara de nada adianta, mas ainda é uma maneira consciente de dizer que eu estou pregando bem pelo próximo. Se foi determinado, nós também temos que respeitar as associações médicas e saber fazer uso daquilo que nos foi dito. Não importando se aquilo, mas também é um ato de amor a si e de amor ao próximo. Muito Isso, bem. É porque tem a grande maioria, a massa mesmo, querem defender o seu ponto de vista. E elas defendem o seu ponto de vista a ferro e fogo, como diz o ditado, e sem ver os direitos dos outros. Justamente. Falta com respeito com o seu próximo, com a família, porque o que ela defende é o interesse dela, não é o interesse coletivo. Essa defesa do interesse, ela não vem só dos políticos, ela vem também dos eleitores, porque os eleitores, na medida que eles ganham, mendigam R$1 de um, R$1 de outro, eles querem defender esse tipo de política, que é justamente isso que nós, seres humanos, que procuramos trabalhar no bem, aí justamente isso que a gente tem que defender, combater, defender a honestidade. O que for honesto, nós, seres humanos, precisamos trabalhar sobre a honestidade, respeitando, como você muito bem falou,
e a Escola Hipólito, respeitando o direito de cada um. Justamente. E é como eu já afirmei, se você não é capaz de entender os motivos do outro, mas que você seja ao menos capaz de respeitar aquilo que o outro acha que é coerente para si. Porque eu não tenho a obrigação de me colocar no lugar do outro a todo momento, mas eu tenho a obrigação de respeitá-lo a todo momento. Se eu quero respeito, então o mínimo que eu devo fazer é oferecer respeito àquele irmão. Então isso também é um ato de amor. E também saber fazer uso da nossa inteligência. Nosso irmão Edson aqui durante a live. Obrigado pela presença, irmão. Com certeza, né, irmão? E como foi afirmado aqui, eu não vi quem foi que afirmou que algumas pessoas esqueceram de Deus, esqueceram de pandemia nesse contexto político. Mas é realmente um pouquinho de esquecimento, um poucão está rolando Agora, nesse momento. eu já ouvi algumas comunicações falarem o seguinte, que a pandemia ela pode cessar se a humanidade entendê-la e aceitá-la. Se a humanidade não respeitar os limites, não respeitar o meio ambiente, não respeitar o próximo, não voltar o pensamento para Deus, para a caridade, se a humanidade não adentrar a essa regra que diz a espiritualidade, segundo algumas comunicações que eu já vi, a pandemia média voltará com mais rigor, com mais potência, destruindo muito mais a humanidade. E aí hoje eu estava contando agora, Nietzsche, o mundo, a Terra está muito longe ainda, Nietzsche, de ser regenerado, porque a gente vê muito mais pessoas praticando o mal do que o bem. Justamente. Isso era debate também lá no Centec. Irmão Edson, assim que a pandemia iniciou, que foi um momento de reflexão, tanto para as demais religiões como para a doutrina espírita. Eu lembro que irmão Edson, ele destacava 3 momentos dessa pandemia e classificava de uma maneira utilizada por nós, que ele dizia que este momento era só um pequeno momento de aprendizagem. Depois viria o pente grosso e, por fim, o pente fino. O que seria isso? Justamente essa questão da aceitação e entender os nossos preceitos, os nossos valores, onde é que eles foram perdidos, onde é que nós estamos e onde é que nós queremos chegar. Porque esse momento é um momento de cura individual. Porque nós devemos buscar justamente as leis de bondade e de amor. E como você mesmo disse, irmão, o que ainda existe no mundo é o bem individual. É o bem individual, o interesse individual e a falta de empatia e de caridade para com o próximo. Porque nós ainda, desculpa, estamos muito distante de realmente desenvolver essa inteligência a ponto de utilizá-la apenas para o bem. Por quê? Porque apesar de a gente ter os instrumentos, nós ainda, como eu já afirmei, nos equivocamos. E muitas vezes nos detemos às perdições, aos momentos que a terra, que o mundo, como os evangélicos afirmam que as coisas mundanas muitas vezes nos oferecem caminhos que são obscuros e nos levam à perdição de nós mesmos.
E, gente, essa é a pior perdição que tem. Quando você se perde de si e não conhece mais a si mesmo, não se entende. Então, é justamente esse mal do século. Essas doenças emocionais que estão sendo acarretadas por cada um de nós, elas estão totalmente ligadas a essa falta de conhecimento de si. Eu também afirmo que passei por uns momentos de tentar buscar quem eu era. E quem nunca passou por esse momento? Creio eu que todo mundo já vivenciou momentos que teve que dar uma parada e dizer: meu Deus, eu sou esse ser humano ou eu sou aquilo que eu era há 10 anos atrás? Então, é um processo evolutivo. Ser um homem inteligente, ser um homem que tem uma missão, é um processo. Você não já vai nascer na testa escrito: eu vim para isso. Nossa, como seria bom! Seria muito bom se no cordão umbilical, antes do médico cortar, saísse um papelzinho. Você vai se formar com tantos anos, você vai para tal faculdade, você vai ter tantos filhos, você vai casar em tal ano, você vai seguir determinada religião, você vai ser um doce de pessoa. Quem disse que é assim? É verdade. Para ser um doce de pessoa, para ser uma pessoa efetivamente inteligente, para fazer uso daquilo que você veio realmente para fazer na Terra, para cumprir aquilo que você veio realmente fazer na Terra, você vai passar primeiro por algumas, não provações, mas por alguns pequenos obstáculos, uns testes de fé, de amor, Algumas turbulências. justamente. Algumas que até você vai pensar que o avião vai cair, mas que mesmo assim você ainda tem um jeito de não deixá-lo cair e sim aterrissar em segurança. Então, quando você confia nessa bondade, nesse amor, você não abusa aqui, como diz no Evangelho. O homem, infelizmente, muitos fazem dela instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa de sua inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma mão potente pode lhe tirar o que lhe fora dado. Então, nós sempre temos que entender nesse contexto todo que o que nos últimos anos, depois que eu entrei para a doutrina espírita, eu entendi que quanto mais você recebe, mais você tem dever com aquilo. Então, ao que mais é dado, mais é cobrado. Por quê? Porque a gente está dentro daquele conhecimento, está inserido. Por que é que eu digo dentro daquele conhecimento e inserido dentro daquele conhecimento? Porque você está tendo a oportunidade de conhecer através da doutrina, através do evangelho, através dos ensinamentos que nos foram deixados e entender que a palavra de Deus, ela vem como um apoio para que possamos entender que essas lições são necessárias em nossas vidas como uma missão também. Então, as adversidades que a gente passa também é uma missão, um teste de fé, de paciência, de resignação. Irmão Edson disse que só faltam 7 minutos, estou enganada, irmão? E já faz tempo que ele falou, viu? Eu nem sei que horas são, irmão. Que horas são? Se muito faltar, são uns 3 minutos agora, viu? Ai, meu pai. É porque Como eu é que acho. faz, né? Irmão, era muita coisa para falar e pouco tempo, entende? Você está muito inspirada, minha amiga. Hoje, irmão, hoje aconteceu até uma coisa meio imprevisível, só para fechar aqui como um teste de fé. Eu passei a semana meio mal, mas tive sempre a certeza que Deus é o meu apoio,
Não mal no sentido de saúde, mas mal psicologicamente, as energias que estamos inseridos. Então, hoje, minha casa simplesmente inundou. 3 Eu minutos. passei o dia, a caixa aqui teve um grande vazamento, era água para todo lado. Eu passei o dia todinho puxando água e enxugando o chão. Então, eu conversando com os irmãos de Ideais Espírita, eu disse, e como só um encerramento, um ensinamento antes da prece, que na realidade minha prece hoje serão desejos a vocês. Eu disse, eu tenho 2 escolhas. Ou eu mantenho a calma e a paciência e entendo que isso é um teste de fé, ou então eu me revolto, que não vai adiantar de nada, e fico com raiva do mundo. Foi o que eu fiz. Disse ao meu marido o que tinha de dizer naquele momento e silenciei. Aceitei que era a minha aprovação do dia e ainda disse mais. Tenho certeza que tudo terminará bem e que farei a live com a graça e glória de Deus. Porque quem tiver de escutar o que vamos falar, escutará. Para vocês terem a certeza que tudo dá certo de uma maneira ou de outra. Então, meus irmãos, não se alardem com o mal que o cerca. O homem inteligente e o homem de bem sempre está amparado por Deus. Creio eu que falta mais ou menos 1 minuto. E hoje a minha... Eu volto à live para a gente continuar a nossa conversa. Certo, meu irmão. Está muito boa a nossa conversa. Também estou adorando, meu irmão. É uma paz. Volto já, viu? Certo.